Vamos lá, eu prometi para vocês que a gente vai fazer aí, dar continuidade aos nossos estudos para a CNU, Concurso Nacional Unificado, o Enem dos concursos. Na semana passada saiu um aulão bem bacana sobre o Brasil Império, que vai desde a independência, foi um 4 em 1, né? Independência, primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Hoje a gente fala do segundo tópico, que é bastante coisa também, mas é bem focado aqui, tá? Então a gente não vai ficar perdendo tempo, não. Da CNU, Banca ali César Gran Rio, bloco 8, Realidade Brasileira, para falar sobre Primeira República. O que cobra-se da Primeira República, pelo menos é o que consta no edital de Realidade Brasileira. Política e Economia Agrária da Primeira República. É isso aí. Vou deixar para vocês o PDF aqui, já para vocês baixarem da aula que a gente está utilizando, que a gente está fazendo hoje. E é isso, gente. Não tem muito segredo, não, né? Vamos embora, já vou abrir aqui para vocês. Ok, já temos aqui o primeiro slide nosso, que fala sobre República, o período da Primeira República. Vamos só lembrar que com a proclamação da República em 1889, a gente divide a Primeira República, você pode chamar de República Velha, mas é um apelido. O nome é Primeira República, é a Primeira República que o Brasil teve. Ela é dividida em duas partes, uma menor, mas ela é fundamental entender alguns aspectos aqui que a gente já vai trabalhar, que é o período de República da Espada. O que é a República da Espada? É porque os primeiros dois primeiros presidentes do Brasil foram militares. Espada é uma arma, né? Um instrumento militar, um símbolo militar, melhor dizendo. Foram Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, certo? O Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive, foi o que proclamou a República. Mas vamos lá. E depois desses dois presidentes, a gente tem a República Oligárquica, que é onde a gente tem o maior foco, que é quando os grandes proprietários de terras, a elite agrária, ela passa a dominar o cenário político brasileiro, principalmente quando a gente fala de cafeicultores, tá bom? Então a gente tem esse processo aqui fundamental para entender. O primeiro momento é um momento menor, que são os dois militares, Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. Depois nós temos os políticos da República Oligárquica, tá bom? Que a gente vai depois apelidar uma política ali dentro chamada de café com leite. Vamos aqui, importante passar, como eu falei para vocês, a gente não vai perder tempo, a gente vai direto no que o edital cobre. É isso que vocês querem, né? Não quero que eu fique aqui contando um monte de coisa, um monte de historinha para vocês que no edital não está pedindo. No período de República da Espada, que é esse período inicial, que é um período menor, que vai de 1889 a 1894, o que é importante a gente saber? O primeiro presidente, então, ele era inicialmente provisório, porque foi ele que deu o golpe da República, que é o Marechal Deodoro da Fonseca, certo? E ele foi provisoriamente até fevereiro de 1891. Depois ele virou o presidente permanente. Era provisório porque foi um golpe. Depois a gente teve a promulgação da primeira Constituição Republicana. E essa Constituição definia lá eleições e tal. E a primeira eleição congressual. Então ele foi eleito pelo Congresso. Não foi reeleito. Ele foi eleito pelo Congresso para ser, de fato, o primeiro presidente. Mas ele vai renunciar porque ele sofreu muita pressão. Mas não é o caso da gente passar por essa parte agora. O grande lance aqui é a gente falar sobre essa Constituição, porque é ela que vai dar a base econômica e política para o Brasil agora, tá bom? O que consta nessa Constituição de 1891? O Brasil, ele de fato agora ele passa a ser chamado de Estados Unidos do Brasil, influência dos Estados Unidos, né? Esse nome foi até 1967, quando o Brasil agora é República Federativa do Brasil. Definiu o voto para maiores de 21 anos de idade que sejam alfabetizados. Homens, tá? Vamos colocar aqui, que não está escrito aqui, homens. Mulheres ainda não. Acima de 21 anos de idade, não interessa a renda. Se for pobre,
pode votar, mas tem que ter 21 anos e ser alfabetizado. Boa parte da população brasileira era analfabeta. Como é que eles faziam, então, para votar? Esse é o grande lance. A maior parte da população brasileira era analfabeta e ela estava concentrada na zona rural. Eram funcionários, trabalhadores da zona rural, aos mandos e desmandos dos fazendeiros, principalmente quando a gente fala no eixo São Paulo e Minas, cafeicultores, onde você vai ter um destaque da política, certo? Mas não é só isso, tá? O Brasil inteiro, se você parar para pensar. Vamos um café aqui. O que a gente precisa entender aqui? O voto não era secreto. O voto era aberto. Na verdade, a Constituição não falava. Então, assim, não era obrigatório ser secreto ou aberto. A maior parte dessa população brasileira está na zona rural e trabalha para esses fazendeiros. Não são mais senhores de escravizados, mas são os antigos senhores de escravizados, mas a escravidão acabou, certo? É um processo que a gente chama de clientelismo, tá? Clientelismo. O funcionário trabalha para a fazenda, ganha muito pouco, às vezes mora ali na fazenda mesmo, às vezes não mora na fazenda ele mesmo, ganha muito pouco e faz, é como se fosse uma questão de clientelismo. O dono da fazenda, o proprietário rural, ele é como se fosse uma grande autoridade local. E ele dá tudo ali que os funcionários precisam, em troca desse apoio político. Chega no dia das eleições, por isso que a gente também chama de voto de cabresto. Esse funcionário vai lá, esse senhor, ele vai lá e fala assim: ah, mas a gente não sabe ler e escrever, como é que a gente não pode votar? Ensina só o nome, só escrever o nome que eu precisava. Eles burlavam. Esse processo eleitoral era fraudulento. Chegava lá na hora de votar na urna, você não tinha que anotar nada. Às vezes a urna era colocada dentro da própria fazenda. E aí esse eleitor, que era funcionário da fazenda, ele ia lá e falava em quem votava. E ele tinha que votar no funcionário, no candidato do fazendeiro, do coronel, né? O coronel que é o dono da fazenda. Então tinha que votar nele. Se ele não fizesse isso, ele poderia ter a tua cabeça a prêmio ali pelo fazendeiro, pelo patrão. Poderia acontecer um acidente. Poderia ser demitido, mínimo assim, ser demitido da fazenda, vai ter que procurar outro lugar para viver. Então você tinha um domínio dessa elite em cima do eleitorado. E eles conseguiam eleger deputados, senadores, governadores, prefeitos e até o presidente. Vocês compreenderam o que é esse clientelismo, essa troca de favores? Ó, eu faço tudo para você, que você pode morar na minha fazenda, vai trabalhar para mim, vai ganhar um salário pequeno, mas em troca eu quero esse apoio político. Esse é o clientelismo. Esse proprietário, fazendeiro, não é senhor, tá? Proprietário, fazendeiro, ele é autoridade local. Bom, então a gente tem isso. Por isso que eu achei legal, tem que falar da Constituição de 1891. Que ela também fazia a separação agora definitiva entre igreja e Estado no Brasil, estabelecimento da força do casamento civil, que antes não tinha nenhum sentido, não tinha peso nenhum, valia mesmo era o casamento religioso, ele passa agora a valer mais do que o religioso, e o Brasil se torna um sistema parlamentarista aqui está errado, tá? É presidencialista, tá? Eu vou anotar, senão, gente, fica o quê? Fica a gente aqui confuso, tá? Sistema presidencialista. Tá bom? Aí sim, presidencialista. E uma unidade federativa. Significa que os estados, eles pertencem à União, são do Brasil, mas eles têm um grau de autonomia. Não é igual aos Estados Unidos, tá? Mas qual que é essa autonomia? Eleições para os seus próprios governadores, que não chamavam naquela tempo governadores, assim, presidentes de estados, porque originou de presidentes de províncias do século XIX, e os estados vão poder fazer transações econômicas internacionais, por exemplo, ou entre próprios estados, sem necessariamente ter que passar pelo governo federal e por aí vai. Tranquilo? Nesse período a gente também teve a chamada política do encilhamento, porque é preciso falar de economia na República
da Primeira República, justamente porque o Brasil não estava bem das pernas. O Brasil era endividado com a Inglaterra, mas que vem lá de trás, passando pela Era Mauá, primeiro reinado, segundo reinado, período regencial. Chega aqui no período da Primeira República, o Brasil não tem dinheiro. O Brasil é agrário, boa parte do mundo é industrializado, o Brasil depende da exportação dos produtos agrícolas. O café, por exemplo, representava assim, quase 80% das exportações brasileiras. E se tivesse uma crise no café mundial, se o mundo parasse de comprar o café brasileiro, como é que a gente estava? Ó, lascado. E foi de fato o que aconteceu, né? Vocês concordam? Tô pegando meu chinelo aqui. Foi de fato o que aconteceu. Então o Brasil precisava diversificar a economia. Quem sabe trazer indústria, né? Mas assim, os próprios cafeicultores poderiam fazer isso também e tal. Então, o Brasil precisava de dinheiro. Como é que a gente faz? Aí teve a chamada política do encilhamento. Encilhamento vem de encilhar ou colocar sela em cavalo. É isso, domar algo, domar a economia. Vai através do ministro da Fazenda da época, o Rui Barbosa. E ele faz o quê? Ele aumenta a emissão de papel moeda, sem lastro. Ele aumenta simplesmente assim, sem aumentar a produção, sem aumentar a riqueza do Brasil, ele aumenta o número de moeda em circulação, que era para poder dar crédito para a criação de indústrias. Isso não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. O Brasil endivida mais ainda por causa disso. A inflação sobe porque começa a ter um monte de moeda desvalorizada no mercado, circulando nas ruas, mas era a ideia, era tipo ter capital para construir indústrias e diversificar a economia. O que acontece é que começa a surgir um monte de empresa fantasma no Brasil. Tá bom? Então já sabe, não vai dar certo. Bola para frente. Quando acaba a República da Espada e começa a oligárquica, que ela vai de 1894 até 1930, que é quando a gente tem a Era Vargas. Vamos ter aula de Era Vargas aí também. Ela começa com o mandato do Prudente de Moraes, é o primeiro presidente do Brasil civil, então não é mais militar, e termina com o último, que vai ser o Washington Luiz, que vai sofrer um golpe às vésperas antes de passar a cadeira presidencial para o Júlio Prestes. Aí teve o golpe do Vargas, certo? Por que a gente chama de república oligárquica? Esse é o nome certo, tá? Oligarquia significa poder nas mãos de poucas pessoas, pequenos grupos, mas muito fortes economicamente. São os cafeicultores, são a elite agrária brasileira, não só os cafeicultores. Por isso que a gente chama de república oligárquica. Ela está dentro da Primeira República, certo? E eles conseguiam, como eu já fiz a explicação para vocês, se elegerem através desse voto aberto, que a gente chama de voto de cabresto, que é como se o fazendeiro, o coronel, levasse o eleitor no cabresto para votar. Ele tinha um eleitor no cabresto, tá bom? A gente também conhece um nome, que aí é um apelido que se dá para a política praticada nesse período, chamada de política do café com leite. Por quê? Porque existia uma, entre aspas, tá vendo o que dá entre aspas aqui, ó? Uma aliança entre políticos mineiros e políticos paulistas para eleger sempre o presidente do Brasil. Então, o presidente do Brasil, a maior parte ou era paulista ou era mineiro. Tem casos, exceções. Você já teve militar no meio desse processo, o Marechal Hermes da Fonseca. Você teve alguns outros que não foram necessariamente mineiros. Mineiros e paulistas não eram amigos na política. Eles romperam algumas vezes, até rompimento definitivo, que vai ser em 1929, 1930, quando os mineiros passam a apoiar Getúlio Vargas, que vem do Sul. Tá bom? Mas eles, no geral, eles tiveram um grau de aliança. O que era o seguinte? São Paulo e Minas eram os dois estados com maior poder econômico, vindo do café. Café com leite não é porque Minas era leite. Minas era forte em leite, mas não para exportação. Minas era forte em café também. É que leite, como é que você exporta leite naquele período, gente? A gente está em 1900, 1905, como é que você exporta leite? Então, assim, é só para a gente dar um nome de café com leite, porque Minas era importante para o leite, mas interno. Mas era também para o café, era um grande exportador de café. Em alguns momentos chegou a ser até maior exportador do que o próprio São Paulo. Então, mas você tinha maior número de fazendeiros, fazendas, municípios, maior número de eleitorado. Então era sempre assim. No ano, São Paulo apoia a candidatura mineira,
outro ano Minas apoia a candidatura de São Paulo. A política daquele tempo era assim, o partido ele era estadual, mas que tentava ter representação federal. Então não existia um partido hoje não pode ser estadual, tá? Pela Constituição nossa, pela nossa legislação, pela nossa justiça eleitoral, não pode ser isso. Mas naquele tempo tinha Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Rio-Grandense. Então é o Partido Republicano de um estado que vencia, e aí é lógico que ele vai valorizar mais o seu estado. Hoje não pode fazer isso, tá? É proibido. É crime. Então, Minas e São Paulo sempre conseguiram. Então, é uma política que a gente chama de café com leite, dentro da República Oligárquica. Tranquilo? E a política dos governadores, que foi iniciada por Campos Salles, que governou de 1889 a 1902, era essa também, está dentro dessa relação, essa relação de clientelismo. Seguinte, o fazendeiro, que é o coronel, por que chama coronel? Acho que eu falei na última aula. Lá em 1834, quando foi criada a Guarda Nacional, os latifundiários compravam a patente de coronel da Guarda Nacional. Aí ficou esse nome, coronel. Para o fazendeiro chamar de coronel, ou coroné. Entenderam? Café. E aí lá atrás você tinha esse processo. Eu tenho um esqueminha aqui para mostrar para vocês. O coronel, fazendeiro, ele tinha o poder do eleitorado em suas mãos. Às vezes ele tinha mais poder do que o próprio prefeito da cidade, quando ele não era prefeito. Vocês já viram isso na novela Renascer? Zé Inocêncio, não é em São Paulo nem em Minas, é na Bahia, mas Zé Inocêncio, grande latifundiário. Eu não estou acompanhando mais a atual, mas eu acompanhei a primeira versão de Renascer. Zé Inocêncio, um grande latifundiário, mas aí é mais atual, né? Falando de atualidade, mas começou lá atrás. E aí o que você tem que é importante? Ele ajuda a eleger deputados, senadores, governador. Ao clientelismo, a troca de favores. Ajuda a eleger presidente. Em troca, a política favorece o seu ramo de atividade, a sua economia. O político vai ajudar o governador. Eles são tudo ali do meio da oligarquia. É tipo o clube do Bolinha. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso aqui, ó. Ó. Tá aí. Olha o esqueminha aqui para vocês. 70% da população agrária no período da Primeira República. O curral eleitoral é o eleitor. O coronel, que é esse latifundiário, ele consegue voto através do voto de cabresto, olha só que interessante, para eleger o prefeito. Certo? As oligarquias do poder. Certo? Consegue apoio político até chegar lá no presidente, que consegue deputados, verbas e votos nas eleições. Em troca, o presidente não interfere no Estado, fala assim, ó, a política é de vocês, eu não vou ficar enchendo o saco. Consegue dinheiro para a cidade, favores para o coronel. Então fica uma política ali entre eles. Isso é a política dos governadores. Chama de política dos governadores. O próprio Campos Salles falou que não devia se chamar de política dos governadores. Devia se chamar política dos coronéis. Tá? A gente chama de governadores, mas você precisa saber o que é isso, você já sabe o que é. E o povo? O povo está aos mandos e desmandos. O povo não tem direitos. Compreenderam? O presidente não está com o povo. O governador não está com o povo. O coronel troca favor com o povo, mas na verdade ele está pensando no dele. Compreenderam? Então bora lá. A gente tem aqui alguns tratados para poder trabalhar com vocês aqui, que fazem parte disso também, tá? Em 1903. Falei com a garrafinha já chegando na boca aqui. Em 1903, a gente tem o chamado Tratado de Petrópolis, que é quando o Brasil ele passa a ter o formato de divisão internacional e nacional, o formato que a gente tem hoje. O formato que a gente tem hoje, de fato. É que interno ainda não, que a gente não tinha alguns estados, né? Mas o Brasil compra o território do Acre, que antes não era um estado, ainda no começo não era um estado, mas compra o território do Acre em 1903
pegando mais dinheiro emprestado com a Inglaterra, certo? Olha lá, ele paga 2 milhões de libras esterlinas, como moeda inglesa. Tá? O dólar ainda não existia dólar, não era a dolarização que acontece a partir de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Paga para a Bolívia, porque o Acre vai ser importante, inclusive, para os seringais. E a gente está entrando agora com um pouco mais de diversificação econômica, principalmente quando se fala do ciclo da borracha. Em troca, o Brasil se compromete, além de pagar para a Bolívia, construir a ferrovia Madeira-Mamoré, que vai ligar a região amazônica até o Oceano Atlântico. A Bolívia vai se beneficiar disso, porque a Bolívia não tem acesso ao mar, nem do lado Pacífico, nem do lado Atlântico, tá bom? Então, o Brasil faz isso. Você teve a intermediação do Barão do Rio Branco fazendo isso, tanto é que a capital do Acre, em homenagem, é Rio Branco, do Barão do Rio Branco, que vai fazer essas relações. E o Brasil, então, compra o Acre, se comprometendo a construir, e constrói de fato, mas há quem diga que quando termina a obra da Madeira Mamoré, já tinha sido um período que o ciclo da borracha já estava em crise, então a gente se deu mal nessa. E nós temos o Convênio de Taubaté, assinado em 1906. Esse é importante também, porque fala o quê, o Convênio de Taubaté? É um acordo entre os governos dos estados, né? Os presidentes de estado, lembra que chamava presidente na época, de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que eles definiram que em caso de crise da economia cafeeira, que representava 80% das exportações brasileiras, o Brasil, esses governos ajudariam os cafeicultores. Está dentro da política dos governadores, como a gente viu agora há pouco. Então a gente está dentro da política dos governadores. É isso que a gente falou de troca de favores. Precisou? Eles estão ali. E vai precisar? Vai precisar. O Brasil vai precisar de ajuda no café em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, as exportações do café do Brasil diminuem. Em 1929, quando a crise de 29, iniciada nos Estados Unidos, mas que se espalha para o mundo, chega no Brasil, porque o mundo para de comprar o café brasileiro. Mas depois a gente vai ter o golpe do Getúlio Vargas, e o Vargas vai ajudar os cafeicultores também, queimando as sacas de café, justamente para poder valorizar o produto, tá bom? Mas vamos lá. Para falar um pouquinho do ciclo da borracha, para a gente entender, porque um dos tópicos aí que a gente tem aí do edital do bloco 8, né, realidade brasileira, é a extração, é a economia durante esse período. A gente tenta diversificar a economia com a extração do látex dos seringais, por isso a compra do território do Acre, que depois a gente vai conhecer como Estado do Acre. Os seringais nas regiões amazônicas, a gente vai ter algumas fases desse ciclo da borracha, tá? Que vai desde o final do século XIX até mais ou menos 1912, e ele acompanha a segunda revolução industrial, que é o boom da indústria automobilística, certo? Então a gente vai começar a entrar nessa fase do ciclo da borracha. E aí você vai ter investimento dos próprios cafeicultores, que estão querendo diversificar a própria economia com medo do café entrar em crise. Então os cafeicultores financiaram o ciclo da borracha. Parte deles, sim. Na região norte do Brasil, é o que a gente vai chamar de Belle Époque no Brasil. A Belle Époque é a bela época no sentido cultural, tá? Vou falar no sentido cultural aqui. É aquela estética europeia, francesa, que se exportou para o mundo, dos padrões neoclássicos franceses, de mostrar o quanto que a França estava bem, quanto que a Europa estava bem. Existia conflito? Existia. Existia conflito fora da Europa, antes da Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial acaba com a Belle Époque. Por causa do imperialismo, existia conflito na África, na Ásia, em outras regiões. Dentro da Europa era um glamour. Os cabarés franceses, certo? E acompanha, inclusive, dentro da Inglaterra, a chamada Era Vitoriana, né? Na verdade, a Era Vitoriana vai ali, acaba um pouco antes, mas ela está lá no século XIX. E o Brasil ganha isso, esse dinheiro chegando, o ciclo da borracha dá um boom econômico para o Brasil, diversifica em relação ao café. E aí o Brasil começa a importar essa estética francesa. Tinha em outras regiões também, do interior de São Paulo, por conta do café, mas no norte, por exemplo, a criação de teatros com toda uma estética francesa, iluminação pública, praças, certo? Só que você tem uma queda.
Você tem alguns ciclos da borracha. Depois você vai ter um outro ciclo durante o governo Vargas, que não é o caso falar aqui, porque a gente está falando de Primeira República. Né? Quando a gente fala lá no Vargas, na Segunda Guerra Mundial, dos soldados do café, certo? Os soldados da borracha. Tá? Mas aqui, a queda se dá por conta da concorrência do Sudeste Asiático. Levam sementes ingleses, são ingleses, franceses, levam sementes da própria Amazônia para plantar lá no Sudeste Asiático. E aí lá você tem, lembra que lá você tem a atuação do imperialismo. Aqui você também tinha, mas ela era uma atuação econômica. O território não os pertencia, pertencia ao Brasil. Lá no Sudeste Asiático, em algumas regiões, pertenciam à Inglaterra, pertenciam à França. A dominação lá era política, dependendo da região. E lá então era deles. Então eles acabavam fazendo monopólio do plantio e o monopólio da extração do látex. Plantio dos seringais e da extração do látex. Então você tem uma queda no Brasil. Então por isso que a gente chama de boom da borracha, é um ciclo da borracha, mas é um boom. Quando a gente fala em boom, a gente está falando de algo que veio rápido, mas foi embora rápido. Entenderam? É isso que a gente fala de boom. Tá bom? E aí, a crise da Primeira República se dá como, gente? Para a gente fechar aqui. Washington Luiz, presidente do Brasil, paulista, estava na época dos paulistas. Em 1929, você tem a crise de 29. E os paulistas temendo a crise do café. A crise da Primeira República, ela está associada à crise do café. Porque os Estados Unidos entrou numa crise econômica, atingiu a Europa, o café do Brasil era exportado para os Estados Unidos e para a Europa, e quando um país está em crise, a primeira coisa que ele corta é supérfluo. Pensa na tua vida. Tem gente que não faz isso, eu faço. Você entrou numa crise econômica, que todo mundo tem, né? Eu tenho também. De vez em quando vem umas crises econômicas aí. O que você faz? Primeira coisa, você pega a tua listinha do que você está gastando, você fala assim, onde que eu vou cortar? Eu vou cortar na comida do dia a dia ou eu vou cortar no videogame? Queria não ter que cortar em nada. Tem que cortar no videogame. Supérfluo. A não ser que eu trabalhe com videogame, mas não é o meu caso. Mas na comida você não pode cortar. Você vai no supermercado, você está com pouco dinheiro. Você vai fazer o quê? Você vai comprar comida? Você vai comprar chocolate? Eu sei que tem gente que vai falar, mas chocolate é triste, mas tem que ser. No mundo, Estados Unidos, que era comprador do café brasileiro, França, Inglaterra, Alemanha, vão cortar produto aqui porque a gente está em crise. Olha lá então, na lista aqui, ó, tem café brasileiro. Tem gente que não vive sem café. Vocês me viram tomando. Gente, eu tomo umas 8 dessas aqui por dia. Eu sei, eu não deveria, mas tomo. Aí você olha assim, café. Café é supérfluo, é sobremesa. Não fica tomando só café na sua vida, não, que o seu estômago estoura, tá? Experiência própria. Azia. Sacou? Tem que comer, tem que comer. E aí? Café brasileiro, ó, decai. E aí que os paulistas, temendo que não haja uma continuidade, que Minas não siga fazendo a sua relação de continuar ajudando os cafeicultores, o Washington Luiz, em vez de indicar ou apoiar agora um candidato mineiro, que seria, se eu não me engano, Antônio Carlos, tal, ele prefere apoiar um outro paulista para continuar fazendo sua política. Júlio Prestes. Não é Luiz Carlos Prestes, aquele marido da Olga Benário lá depois, tal. Júlio Prestes. O Luiz Carlos, ele era um tenente. Nesse período aqui ele já virou comunista, mas Júlio Prestes, outro cafeicultor paulista. E aí Minas fala o quê? perdemos. Pararam de apoiar a gente. Minas, que já não era amigão de São Paulo, sempre tinha umas crises ali. Minas, você teve crise em outros momentos. Lá atrás, quando Minas uma vez apoiou Nilo Peçanha à presidência, que era do Rio de Janeiro. Então você teve momentos ali de crise antes também, mas aqui é a definitiva. Minas vai lá e se alia ao Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, que estava lançando candidatura, junto com o vice, que era o João Pessoa, que vinha da Paraíba,
Minas falou, vou apoiar a Aliança Liberal. E o que a Aliança Liberal defendia? Que acabasse com essa política oligárquica. Esse negócio de voto de cabresto, defendia um voto secreto. Você tem movimentos acontecendo no Brasil, movimento tenentista, rodando no Brasil. Você tem greves acontecendo, por exemplo, em 1912, 13, 14, 1917, 18. Você tem greves importantes no Brasil, justamente porque o Brasil ele começa a ter uma industriazinha. Industriazinha é sacanagem falar. O Brasil tem um processo, um surto industrial, tá? Por conta da guerra, porque da Primeira Guerra Mundial, já que a economia do café também já tinha entrado em crise, mas não valorizava o trabalhador, então você já tinha movimentos que se opunham a essa elite agrária. E aí Minas falou, vou apoiar Getúlio Vargas. Só que Vargas perde as eleições. E acusa São Paulo de, porque Vargas estava forte, acusa São Paulo de fraudular, de fraude, né? De urnas fraudulentas. E de fato acontecia urnas fraudulentas naquele período, porque quem tinha poder tinha mais eleitores, tinha o poder, porque o voto era ao seu bel prazer. Você votava, se eu quisesse fazer voto secreto, eu votava. Se eu quisesse fazer aberto, eu votava. A Constituição não proibia. Então Júlio Prestes sai vitorioso e Vargas, apoiado por Minas, não aceitam. E já começa a planejar um golpe de Estado contra São Paulo. É nesse processo que o João Pessoa, o vice do Vargas, morre por questão política? Sim, mas é mais por uma questão política focalizada, regional no estado da Paraíba, porque quando foi governador da Paraíba, teve um avanço, uma questão de modernização da Paraíba que desagradou as elites locais, foi assassinado depois, mas Vargas sempre utiliza muito isso para falar, foram os paulistas, são os nossos inimigos. A população já estava mais com Vargas nessa altura. O exército estava mais com Vargas do que com os paulistas, que era o clube do Bolinha. Compreenderam? E aí, o que acontece? Hein? 24 de outubro de 1930, um dia antes da posse do Júlio Prestes, o exército chega no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal, e o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Brasília vem só depois, a partir de Juscelino Kubitschek. E faz um golpe de Estado. Cria-se uma junta governativa, militar, e alguns dias depois chega Getúlio Vargas para governar o Brasil através de um golpe de Estado. E aí a gente vai ver na próxima aula que a política do Vargas foi confusa, é dúbia. Foi para inibir o crescimento das oligarquias, mas ao mesmo tempo ele tinha apoio e ele dependia ele dependia das oligarquias, porque antes de industrializar era ainda a força econômica do Brasil. Por isso que ele apoia lá os cafeicultores depois, mas ao mesmo tempo tira os cafeicultores do poder dos estados. A gente vai entender isso na próxima aula. Mas está aqui uma aula para você sobre a Primeira República, principalmente os tópicos que são exigidos no edital Realidade Brasileira do CNU, Concurso Nacional Unificado. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar esse PDF aqui para vocês na descrição, só baixar e deixa aqui nos comentários, dá uma força, dá um apoio, é uma troca que a gente faz aqui, que acho que é muito importante. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, que eu desci um pouco minha cadeira. Deixa eu levantar um pouquinho. Isso. Eu desço ela para ficar assim, mas, né? Não ficar cortando muito na tela. Cadeira nova, ó, gente. Ganhei do mozão de Dia dos Namorados. Ó, e aí é isso, tá? Mas deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês, de coração. Um grande beijo. Fui!